palavras gramáticas. No final da nossa disciplina, apresentaremos uma outra estratégia de representar linguagens, que são os autômatos. Vamos começar com o primeiro conceito, será o conceito de alfabeto. Um alfabeto é um conjunto finito, não vazio de símbolos. Por exemplo, temos o sigma 1, é um conjunto finito, por isso é um alfabeto. Sigma 2 é um conjunto finito, por isso é um alfabeto. Sigma 3 é um conjunto finito, é que é um alfabeto. Agora, o n, que é o conjunto dos números naturais, não é finito, por isso não pode ser considerado como um alfabeto. Agora, um outro conceito de palavra. Uma palavra vai ser uma sequência finita de símbolos do alfabeto. Isso é uma combinação de símbolos do alfabeto. E palavra vazia é uma palavra que não contém símbolos e vamos denotar por lambda a palavra vazia. Então, se nós considerarmos sigma 1 como sendo o nosso alfabeto, constituído pelos símbolos A e B, então lambda, A, BA e ABB são palavras sobre o nosso alfabeto, porque resultam da combinação dos símbolos do alfabeto. Se nós considerarmos como alfabeto sigma 2, que é 01, qualquer código binário é escrito usando 01. Então, qualquer código binário é uma palavra sobre este alfabeto. O que será o comprimento de uma palavra? O comprimento de uma palavra é o número de símbolos que compõem a palavra. E denotaremos por módulo de alfa, o comprimento da palavra alfa. Considerando, vejamos um exemplo, se nós considerarmos o conjunto AB como sendo o nosso alfabeto, o comprimento de lambda é 0, que é a palavra vazia. O comprimento de BA é 2, o comprimento de ABB é N, o comprimento de A elevado a N. Aqui A elevado a N é uma palavra constituída por N A's. Por exemplo, A elevado a 2 ia ser A elevado a 3 é A. O comprimento da palavra A elevado a N vai ser o N, onde N é um número natural, com certeza. Agora, outro conceito é a concatenação. O que seria a concatenação de U e V? A concatenação de U e V é uma nova palavra. O V, que resulta da aposição dos símbolos de U na mesma ordem e os símbolos de V também na mesma ordem. E a concatenação segue estas propriedades. A concatenação de U e lambda é lambda, a concatenação de lambda é U é U. Desculpa, a concatenação de U e lambda é U, a concatenação de lambda é U é U. U elevado a N tem que ser entendido como sendo isto, mas também na posição contrária. Quer dizer, pode ser U elevado a N-1 U elevado a 0, quer dizer que o U aparece repetido 0 vezes. Então é palavra vazia. Agora, dado um alfabeto sigma, denotaremos por este símbolo o conjunto de todas as palavras que podem ser escritas usando os elementos de sigma. Também temos que também considerar a palavra vazia. Então, se, por exemplo, considerarmos sigma igual a B, se o nosso alfabeto for este, então as nossas palavras só podem ser escritas usando B. Então, podemos dizer que o conjunto de todas as palavras do alfabeto será B elevado a N. Então, B elevado a 0, que é o lambda, temos B elevado a 1, temos o BB, que é B elevado a 2, BBB, que é B elevado a 3, assim sucessivamente.
Agora, se nós considerarmos o nosso alfabeto como sendo 1, então, as palavras que podem ser escritas usando 1 têm uma quantidade par de 1. É por isso que o conjunto das palavras escritas usando este alfabeto será 1 elevado a 2n. Quer dizer, 1 aparece numa quantidade par de vezes. Agora, se nós considerarmos o nosso sigma, como sendo nosso alfabeto como sendo 0, 1, o conjunto de todos os códigos binários, incluindo o espaço vazio, há de ser o conjunto de todas as palavras que podem ser escritas usando 0, 1. Então, o que seria uma linguagem formal? Uma linguagem formal sobre o alfabeto A, há de ser um subconjunto do conjunto de todas as palavras que podem ser escritas usando os símbolos de A. Então, no exemplo, se nós tivermos A igual a AB, por exemplo, podemos definir o L podemos definir uma linguagem como sendo constituída por todas as palavras que têm um comprimento menor ou igual a 2. Então, estão aqui as palavras. Então, esta é uma linguagem, porque o conjunto L é subconjunto do conjunto de todas as palavras. Um outro exemplo de linguagem seria o conjunto L, que é constituído por todas as palavras que contém uma quantidade ímpar de A's. Conforme vimos na definição anterior, uma linguagem é um conjunto. Tá? Não. Como é que podemos descrever um conjunto? Da introdução à lógica, sabemos que podemos descrever um conjunto por enumeração, é o mesmo que acontece aqui, mas é preferencialmente usada a enumeração quando a linguagem é infinita. Podemos dar uma propriedade característica, neste caso seria a descrição algébrica, de exemplo. Como se eu digo, em L ficam palavras desta forma, A elevado a 2n, B elevado a n. Ou seja, palavras que têm uma quantidade, começam com uma quantidade par de A's, e de seguida tem uma quantidade de B's que é metade da quantidade de A's. Então, é uma descrição algébrica. Uma outra forma seria definindo um algoritmo que permite verificar se a palavra pertence ou não à linguagem. Então, este é o algoritmo que veremos na próxima, bem no final da nossa aula, será a próxima semana, da nossa disciplina, melhor dizer. Em seguida, temos a gramática. É um exemplo que podemos usar. O que acontece? Definimos um mecanismo que permite gerar palavras que pertencem à linguagem. Gera apenas palavras que pertencem à linguagem. Ok. Então, o que é uma gramática? Uma gramática que é igual a NTP sigma consiste. Então, primeiro, o N é o conjunto de símbolos não terminais. Temos o conjunto T, que é o conjunto de símbolos terminais. É importante observar isto, que o conjunto de símbolos não terminais e o conjunto de símbolos terminais são disjuntos. Não tem elementos em comum. E um terceiro elemento será um conjunto, que é chamado conjunto de regras de proporção. E, por fim, teremos um símbolo inicial, sigma, que é obrigatoriamente um símbolo não terminal. Agora, é importante observar o seguinte. Os elementos de P devem obedecer a esta fórmula. O que acontece? Do lado esquerdo,
é forçoso que tenha pelo menos um símbolo não terminal. Por isso aqui está escrito que o alfa pertence a N união com têxtil, mas não pode ser apenas uma combinação de símbolos terminais. É preciso que esteja pelo menos um símbolo não terminal no lado esquerdo de cada regra. Agora, no lado direito, pode ser qualquer combinação de terminais e não terminais. Vamos ver um exemplo. Temos esta gramática. O que acontece? Temos o conjunto de símbolos não terminais, A e sigma, conjunto de símbolos terminais, A minúsculo e B minúsculo, e regras. Em cada regra, temos, nesta primeira regra, temos um símbolo não terminal, na segunda regra não terminal, na terceira regra não terminal, no lado esquerdo. Um outro exemplo, obedece a mesma estrutura, do lado esquerdo sempre um símbolo, pelo menos um símbolo não terminal. Então podemos, estas duas gramáticas são definidas segundo vimos no slide anterior. Agora, vamos considerar uma gramática que é igual a NTP sigma, definida nos termos anteriores, e vamos supor que alfa B seja uma regra. Isto pode ser lido de alfa deriva B, uma regra. Então, e vamos supor que x alfa y seja elemento deste conjunto. Então, diremos que x beta y é diretamente derivável de x alfa y e escrevemos x alfa y, então x beta y. Então, o que acontece? O alfa é substituído, para obter esta palavra, o alfa é substituído por beta, segundo esta regra. O alfa pode ser substituído por beta. Então, substituímos o alfa por beta. Este processo chama-se processo de derivação. E por isso que esta palavra, vamos dizer que esta palavra é diretamente derivável desta palavra. Agora, vamos supor que existe uma sequência finita de palavras. Temos W0, W1 e WN. E vamos supor que W1 é diretamente derivável de W0, W2 é diretamente derivável de W1 e, por fim, WN é diretamente derivável de WN-1. Tá? Então, diremos que WN é diretamente derivável de W0. O que acontece? De W0 chegamos a W1, de W1 para W2 e assim sucessivamente até chegarmos ao WN. Então, nestas condições, vamos dizer que o WN é derivável de W0. Agora, o conjunto de todas as palavras que são deriváveis através de sigma, que é o símbolo inicial, vamos chamar de linguagem gerada pela gramática. E vamos representar por L de G. Vamos ver um exemplo. Temos esta gramática, NTP sigma. N é sigma A, que é o conjunto de símbolos não terminais. T é o conjunto de símbolos terminais. E estas são as regras. É interessante observar que a única regra para o início é esta, porque só temos, quer dizer, começamos sempre pelo símbolo inicial, que é o sigma. A única regra para o início é o sigma. E com esta regra, quer dizer que o primeiro símbolo é sempre o A. Então, se tivermos uma palavra, por exemplo, uma palavra que começa por B, então vamos dizer logo que não é possível derivar esta palavra, porque com esta gramática só podemos produzir palavras que começam por A. Agora, vamos lá. Vamos ver esta palavra. Vamos ver. A palavra AA é derivável de sigma. E por ser derivável de sigma, pertence à linguagem
gerada pela gramática. Por que derivável? Então, podemos começar de sigma e usar as regras, chegar ao AA. Então, o que acontece? De sigma, aplicando esta regra, passamos para AA. Substituindo este A pela última regra, ficamos com AA. Logo, o AA é derivável. Do mesmo modo, o que acontece? Para esta palavra, então temos sigma, aplicando a primeira regra, ficamos com AA. Depois deste A vem um B. Então, a única possibilidade de chegarmos ao B é aplicando a segunda regra. Por isso, no lugar de A, vamos substituir por BA. É que fica assim. Aplicando mais uma vez a segunda regra, isto é possível porque nesta regra substituímos A por BA. Então, neste A podemos voltar a substituir, substituir pela mesma regra. Então, é o que fizemos aqui. De A, este A substituímos por BA. Este A também pode ser substituído por BA. Chegamos a isto. Agora, aplicando a última regra, chegamos a esta palavra. Quer dizer que esta palavra é derivável de sigma. E por ser derivável, é uma palavra pertencente à linguagem gerada. Agora, qual é a linguagem gerada por esta gramática? Conforme disse anteriormente, temos uma única regra para o símbolo inicial. Então, todas as palavras que vão ser geradas aqui sempre começam por A. Foi interessante observar aqui, foi possível observar que a segunda regra é uma regra recursiva, quer dizer que pode ser aplicada tantas vezes, conforme necessário. Então, para chegarmos à linguagem gerada, vamos seguir este procedimento. Então, primeiro vamos aplicar a primeira regra, que é obrigatória. Então, aplicando a primeira regra, chegamos aqui. Chegado aqui, temos duas possibilidades. Ou aplicamos a segunda regra, ou aplicamos a terceira regra. Vamos supor que aplicamos a segunda regra. Então, aplicar a segunda regra pela primeira vez, chegamos ao ABA. Se aplicamos pela segunda vez, chegamos ao ABBA. Aplicando pela terceira vez, teríamos ABBBA. Quer dizer que se nós aplicarmos esta segunda regra N vezes, teremos AB elevado a NA. Ou teremos BN vezes. Agora, ainda não chegamos às palavras pertencentes à linguagem. Porque a palavra pertence, as palavras da linguagem têm que estar escritas usando os símbolos terminais. Então, ainda precisamos substituir este. Então, aplicando a terceira regra, substituímos o A, chegamos a este tipo de palavra, que é o AB elevado a NA. Este N representa o número de vezes que nós aplicamos a segunda regra. No entanto, conforme vimos, não é forçoso usar a segunda regra. Podemos sair da primeira regra logo para a terceira regra. Se fizermos isto, vamos obter a palavra AA. Quer dizer, e esta palavra AA é um caso particular desta, quando N é igual a zero. Por isso, podemos dizer que a linguagem gerada é A, B elevado a N, A, tal que N é maior ou igual a zero. O que isso significa? Teremos zero se a segunda regra tiver sido aplicada 0 vezes. 1 quer dizer que a segunda regra foi aplicada uma vez. 2, a segunda regra foi aplicada 2 vezes, por aí em diante. Agora, temos que classificar as gramáticas. Então, há 4 formas de classificar as gramáticas e estas gramáticas vão gerar também 4 tipos de linguagem. Então, a primeira é a gramática irrestrita. Conforme o nome sugere, irrestrita quer dizer que não há nenhuma restrição, senão aquela que exige que no lado esquerdo de cada regra tenhamos que ter pelo menos um símbolo não terminal. Em seguida temos a gramática sensível ao contexto, ou tipo 1. Então, na gramática sensível ao contexto, todas as regras têm que ser escritas usando esta forma.
onde alfa e beta são elementos deste conjunto, e uma exigência especial é que o delta tem que ser elemento deste conjunto. Tá? Temos com exceção do lambda. Né? O que isto quer dizer? A quantidade de símbolos no lado direito é sempre maior ou igual à quantidade de símbolos do lado esquerdo. Porque o lambda é sempre substituído por um símbolo que não é a palavra vazio. Esta é a exigência. É importante também observar o seguinte. O primeiro símbolo, que é o alfa, aparece como primeiro símbolo aqui. O último símbolo, que é o beta, aparece como último símbolo. Agora, gramática livre de contexto ou tipo 2. Toda regra de produção deve ter esta forma. Onde A é um único símbolo. E é um símbolo não terminal. Agora, no lado direito, podemos ter uma combinação qualquer de símbolos terminais ou não terminal. Então, o importante aqui é observar que no lado esquerdo de cada regra, temos que ter sempre um único símbolo, que por definição tem que ser um símbolo não terminal. Agora, na gramática regular ao tipo 3, a exigência é que no lado esquerdo tenhamos um único símbolo, sim. Isto leva-nos a perceber que uma gramática tipo 3 é também uma gramática tipo 2. E agora, no lado esquerdo, temos duas possibilidades. Ou um único símbolo, se for único, tem que ser um símbolo terminal, ou dois símbolos. Se forem dois símbolos, tem que ser um terminal e um não terminal, não interessando a ordem. Quer dizer, aqui podia ser BA. O importante é a quantidade. Tem que ser dois. Um deles tem que ser terminal, o outro não terminal. E é válida a hierarquia de Chomsky. Esta hierarquia vai permitir-nos, quer dizer, facilita o processo de classificação. Então, o que acontece? Em geral, toda gramática regular é uma gramática livre de contexto. Então, se eu consigo dizer que a gramática é regular, então posso dizer seguida que a gramática é livre de contexto. Agora, se não tiver a regra que permita produzir o lambda, posso dizer que a gramática livre de contexto é uma gramática sensível ao contexto. E, por fim, todas as gramáticas são irrestritas. Quer dizer, o conjunto de todas as gramáticas é o conjunto das gramáticas restritas. Agora, é preciso ter cuidado porque isto não funciona no sentido de fora para dentro. Isso quer dizer, existem gramáticas tipo 0, que não são tipo 1. Existem gramáticas tipo 1 que não são tipo 2. Existem gramáticas tipo 2 que não são tipo 3. Porque, por exemplo, aqui, dar um exemplo aqui, tipo 2. Podemos ter um único símbolo no lado esquerdo, mas 3 símbolos no lado direito. Então, continua sendo, é uma gramática tipo 2, porque tem um símbolo no lado esquerdo, mas não é considerada gramática tipo 3, porque tem mais do que 2 símbolos no lado direito. Tá? Ok? Vejamos alguns exemplos. Então, temos esta gramática. Para classificar, o importante é olhar para as regras. É a parte importante. Vamos olhar para as regras. Na primeira regra, temos um símbolo no lado esquerdo. Na segunda regra, um símbolo no lado esquerdo. Acontece que na terceira regra, temos dois símbolos. Então, podemos dizer que a gramática não é livre de contexto. Tá? Mas pelo fato de termos aqui 3 símbolos no lado direito, vamos dizer que a gramática não é regular. O mesmo podíamos ter chegado à mesma solução se tivéssemos feito o seguinte. Uma vez que não é livre de contexto, não pode ser regular. Agora, o que acontece? Esta primeira regra, obedece à estrutura da gramática sensível ao contexto. É uma questão de dizer que aqui começa por lambda, aqui termina por lambda. E podemos encaixar sempre o lambda aqui e
lambda no final. Do mesmo modo, por esta regra é especial. O que acontece? Esta regra, podemos dizer que começa por lambda e termina por A. No lado direito, temos BA, que se obedece. Então, vai começar por lambda e terminar por A, ou seja, este B vai fazer o papel de delta na definição de gramática sensível ao contexto. E este delta não é vazio, não é palavra vazia. Mesmo modo aqui, por começar por lambda e B e terminar por B, então esta regra é também uma regra de uma gramática sensível ao contexto. Por isso esta gramática é sensível ao contexto. Agora aqui estamos perante uma gramática regular, porque em todo lado esquerdo temos um símbolo e no lado direito, quando temos dois, é sempre um símbolo terminal e um não terminal. E quando temos um, é sempre um símbolo terminal. E por ser regular, segundo a hierarquia de Chomsky, pelo fato de não termos produzido a palavra vazia, podemos dizer que é uma gramática sensível ao contexto. É livre de contexto porque é regular, aí não há nenhum problema. Se é regular, é obviamente livre de contexto. A questão está na passagem de livre de contexto para sensível ao contexto. Temos que ter este cuidado. Será que produzimos o lambda? Se produzimos o lambda, não podemos dizer que é sensível ao contexto. Mas se não produzimos o lambda, a gramática é também sensível ao contexto. Um terceiro exemplo. Esta gramática não é regular devido à quantidade de símbolos no lado direito. É livre de contexto, porque temos um símbolo no lado esquerdo. No entanto, não é sensível ao contexto, porque produzimos o lambda. Conforme dissemos no início, ou quando introduzimos a classificação de gramáticas, a gramática gera uma linguagem. Então, se esta gramática for restrita, vai gerar uma linguagem irrestrita. Se a gramática for sensível ao contexto, vai gerar uma linguagem sensível ao contexto. Se a gramática for livre de contexto, gera uma gramática livre de contexto. Desculpa. Se a gramática for livre de contexto, gera uma linguagem livre de contexto. Se a gramática for regular, vai gerar uma linguagem regular. Então, é isto que tinha preparado para a aula de hoje. Sugiro que resolvam estes exercícios da lista 2, que disponibilizamos no início do semestre. E, em caso de dúvidas, podem entrar em contato conosco através dos grupos de WhatsApp. Obrigado.